Você pode se apresentar e contar um pouco sobre o seu negócio? Bom, meu nome é Daniel Costa, eu sou CEO da Cocau Alimentos. A Cocau é uma empresa muito tradicional de Berlândia, tem 55 anos. Ela beneficia e empacota arroz. Nós temos uma marca muito conhecida chamada Arroz Cocau Mirim. E a gente distribui em 5 estados e mais o Distrito Federal. Qual que é o segmento da sua empresa e há quanto tempo que ela está no mercado? Está há 55 anos no mercado e no segmento industrial, né? Ou seja, a gente compra matéria-prima, processa e distribui o produto acabado. E como que você conheceu o Apoio Consultoria? Olha, logo que eu cheguei, a gente queria se aproximar um pouco da universidade, então procurei a Universidade Federal, o departamento de marketing, e através da professora Andréa, falei um pouco do que a gente estava pensando, a gente queria ver um pouco mais de técnicas de marketing, confirmar algumas percepções que a gente tinha sobre o nosso mercado, então ela trouxe a ideia de repente, a gente se valer do apoio da Apoio Consultoria. E qual que era o problema que mais impactava o negócio naquele momento? Naquele momento, como eu também estava chegando, a gente queria entender melhor como é que era o mercado de arroz, era a percepção do público sobre o nosso produto, sobre os concorrentes. E a gente queria também entender um pouco sobre que tendências a gente poderia detectar regionalmente no consumo do arroz. Então, Perfeito. basicamente, a gente precisava confirmar algumas percepções que a gente tinha, mas ao mesmo tempo entender melhor o mercado regional que a gente está inserido vis-à-vis os concorrentes. E de que forma que esse desafio ele afetava o dia a dia da empresa ou os resultados? Bom, como toda empresa, a gente precisa entender bem o mercado que a gente está. A gente estava no momento de discutir o futuro da empresa, de preparar uma estratégia de crescimento, de entender e acompanhar as tendências de consumo deste produto, que é um produto básico. Então, para nós era fundamental ter mais dados para que a gente pudesse preparar melhor a empresa para o futuro. O que que você esperava alcançar ao contratar uma consultoria? Quando você contrata uma consultoria, você quer alguém de fora do seu negócio que possa te passar percepções, dados e opiniões que você, dentro de casa, de repente não está enxergando. Então, buscar o apoio externo é trazer uma percepção de fora para dentro sobre a empresa. E, claro, confirmar dados que a empresa não tinha, apenas percepções vindas de dentro da empresa mesmo, dos nossos representantes, ou seja, todos eram parte interessados aqui. Precisava de alguém de fora com a cabeça aberta, que pensasse fora da caixa para nos ajudar a colher melhores informações e percepções sobre o nosso negócio. E como que foi a experiência trabalhando com apoio? Bom, aí que tá, né? A gente tinha realmente um orçamento um pouco reduzido e apoio por ser um grupo de estudantes, pessoas que estão se preparando, era um pouco mais barato. Mas o principal que a gente queria era um grupo jovem. O que a gente viu foi uma jovialidade, um frescor, eram todas pessoas assim, que queriam realmente conhecer o negócio, queriam entender como é que funcionava a empresa e que tinham toda a disposição de ir conversar com as pessoas na rua, com a pesquisa, aplicar as metodologias que elas tinham conhecido na universidade. A gente enxergou jovialidade, frescor, boa vontade, disposição, e acho que a gente também imaginou, e a gente estava certo, que para fazer uma pesquisa de campo, o fato de ser pessoas jovens, estudantes, a receptividade a elas seria muito maior para poderem levar adiante a pesquisa. Tanto é que a pesquisa atingiu números de consultados maior até do que a gente imaginava. E você sentiu que o time ele entendeu bem as suas necessidades e o contexto do seu negócio? Sim, sim, a equipe, né? A gente teve algumas reuniões presenciais. A equipe perguntou muito sobre o negócio. De novo, era aquela vontade de realmente conhecer o que que nós fazíamos e como eles poderiam ajudar. Houve correções de rumo, evidentemente. Uma, duas reuniões, o pessoal trazia uma prévia de um trabalho, um questionário a ser aplicado, e a gente via que faltava informação, então o pessoal tinha toda a disposição de se reprogramar, de rever aquele material, de tal maneira que aquele material espelhasse realmente o que a gente estava pensando. Então, acho que a equipe, no geral, foi muito receptiva e muito hábil, né, e muito aberta a fazer um trabalho que realmente refletisse o que a gente precisava e como funcionava o nosso negócio. E houve algo no atendimento ou na metodologia que se destacou para você?
Ou algum apontamento, um elogio ou algo que você gostaria de falar? Acho que o positivo é essa jovialidade, né, esse frescor, essa receptividade a um mundo novo que eles não conheciam e acabaram realmente se conhecendo bastante do nosso negócio, foram estudar, né, pesquisaram fora, buscaram trabalhos acadêmicos de outras universidades, então esse foi um ponto muito positivo. Nos surpreendeu a qualidade do trabalho, vis-à-vis a pouca experiência e o fato de serem estudantes. Uma ótima Acho que oportunidade, né, sem dúvida, sem de dúvida. E eles aprendizado. aproveitaram bastante. Acho que a gente também pôde, mostrar para eles um pouco como é que funciona a nossa indústria, né. O que eu observei e passei como feedback, talvez até pela natureza mesmo de uma consultoria vinculada à universidade, né. Eu nem falo apoio, eu falo empresa júnior, porque o júnior para mim reflete o que é o trabalho de pessoas que estão começando, que estão já com desenvolvimento acadêmico, mas ainda estão começando em oportunidades de trabalho. Talvez por essa natureza, o que ocorreu durante o projeto foi realmente muita mudança nas pessoas. Começou lá na coordenação do Hugo, passou para a Gabriela, depois para a Tarsila, e a própria equipe também mudou Uhum, bastante. Eles sempre traziam: olha, vamos ter que fazer aqui um ajuste, porque Fulano foi promovido, porque a pessoa terminou o curso, enfim. Acho que o ponto de observação para vocês da empresa Júnior, do sistema empresa Júnior, do sistema apoio, entendo que cada projeto precisa ser bem pensado. Na hora de selecionar as pessoas, acho que vocês precisam pensar em pessoas que se comprometam, que possam, que estejam no estágio de vida, estágio profissional, estágio acadêmico, que possam cumprir o projeto todo. No nosso caso entendi. foi um pouco mais de um ano, mas houve algumas mudanças. Acho que o que minimizou esses efeitos foi principalmente a atuação da Gabriela, que como ela esteve vinculada desde o início e se comprometeu e também passou a ser líder, ela pôde fazer essa ponte entre as pessoas, até porque ela tinha adquirido um conhecimento muito bom do negócio, né? Quando veio a Tarsila, ela herdou um pouco esse conhecimento, mas acho que o feedback é esse. Numa consultoria seria muito importante evitar mudanças na equipe. A equipe conduziu o processo do início até o final. Ah, isso pra gente é ótimo, porque a gente sempre busca evoluir e também apresentar a melhor experiência para o nosso cliente. Sim. Então, tanto feedbacks construtivos são ótimos para a gente, também muito bem-vindos. Então, a gente agradece. Do nosso lado, a gente queria estar perto da universidade, a gente queria pessoas, né, que pensassem diferente, o fato de serem jovens, não estarem comprometidos com nenhuma solução pronta, né? Eu acho que isso é positivo, a gente foi um dos pontos positivos da gente poder contratar a apoio à empresa júnior, né? Então acho que isso é o lado bom de você estar trabalhando com pessoas que estão começando. Elas Sim, são mente aberta para e aprender, né? isso foi muito bom para o tipo de trabalho que a gente queria. E após esse projeto, quais que foram os resultados que você percebeu logo após o término? Bom, primeiro o resultado da pesquisa, né? O foco era uma pesquisa em Uberlândia, a partir de ideias e premissas e os quesitos que a gente levantou. Então foi interessante que o trabalho final confirmou algumas das nossas expectativas. Isso é positivo, porque revela que as fontes que nós tínhamos estavam corretas, mas também ajudou a gente a entender tendências futuras, principalmente no futuro, nas gerações jovens, né, nas futuras gerações, que embora a gente tivesse assim algum tipo de suspeita sobre o que estava vendo, o trabalho trouxe uma realidade para nós. O que a gente viu que jovem entrevistando jovem, pessoas que queriam realmente entender o que estava acontecendo, Uhum. então nos ajudaram a preparar, a ter material para a gente olhar o nosso futuro e ver o que a gente precisa ajustar às novas tendências de consumo. É lógico que a amostragem foi Uberlândia, mas a gente quer ter Uberlândia como proxy e continuar fazendo essa avaliação de mercados em outros lugares, em outras grandes cidades, em outros estados onde a gente atua. Mas foi bastante útil para as Contribuiu nossas com o crescimento, avaliações. né? O crescimento não ocorre de uma hora para outra, Não, sim. né? Ele vai depender de uma série de variáveis, de uma série de, por exemplo, eu posso estar planejando uma revisão do nosso portfólio de produtos, do nosso foco de atuação, dependendo se é renda média, alta, baixa, se é produto de extrema qualidade ou um produto mais popular. Então, a pesquisa e o trabalho da
consultoria está nos ajudando a rever isso internamente. Ainda não podemos dizer que obtivemos o crescimento que a gente precisa, porque é um negócio de médio prazo. Além do mais, o setor enfrentou uma situação específica em 2025, que foi uma grande deterioração de preço, uma mudança mais acentuada no perfil de consumo, no tipo de produto consumido. Então isso ainda não, nós ainda estamos numa fase de planejamento estratégico, mas que de novo vai se alimentar dos dados da pesquisa. Dá uma visão, né? Sim, visão de fora, que é o mais Isso. importante. Não basta a gente ficar olhando para o próprio umbigo. A gente precisa sempre estar próximo dos nossos clientes. Eu, pelo menos, faço visitas regulares a clientes. A gente precisa ouvir a nossa equipe que está na rua. Muitas vezes, numa empresa tradicional, familiar, as pessoas não são ouvidas como devem. Então, isso ajuda a confirmar que a gente precisa de estar próximo dos clientes e das pessoas que estão nos representando fora e que os nossos processos que precisam estar em constante evolução. Então, os dados é que nos dão as diretrizes para a gente fazer essas mudanças. E o que o trabalho nos deu foi dado. E você sente que o investimento na consultoria valeu a pena? Valeu, porque vis-à-vis o resultado, né? Não vou dizer que ficou barato, porque uma empresa nunca vai dizer que um custo é barato, mas sim, a relação custo-benefício foi muito positiva. E como que você descreveria em poucas palavras a experiência que você teve com o apoio? A gente viu um grupo de jovens muito dedicado, muito disposto a aprender, muito atento a tudo que a gente dizia. As meninas, os meninos ficavam com os olhinhos brilhando a cada dado, a cada percepção, a cada explicação que a gente dava sobre os nossos negócios. Então eu achei isso fantástico. Eu acho que a nossa contribuição também para a vida deles, para a profissão deles, para outras experiências profissionais que eles vão ter, acho que foi muito positiva. A gente gostou bastante. Você recomendaria apoio para outras empresas? Recomendaria, desde que essa empresa esteja pensando exatamente, saiba exatamente o que ela quer. Então ela precisa entender que é um grupo de jovens que está aprendendo, isso tem seu lado positivo, mas a gente pode esperar um expert, um doutor em determinados assuntos. Então, se você calibra exatamente qual é a sua expectativa, vai ser uma relação muito proveitosa. Você vai obter o resultado que você está esperando como empresa e, ao mesmo tempo, você tem a consciência que você está contribuindo para a formação de jovens. Aquele jovem que tem uma boa experiência, que aprendeu sobre um setor, que aprendeu até a discutir ali o planejamento da própria pesquisa, o planejamento do trabalho, ou até pôde que a gente pôde compartilhar um pouco da estratégia da empresa de forma reservada, porque tem um termo de confidencialidade. Tudo isso foi uma troca com a empresa. Como acontece quando você contrata um grupo de experts. Então, se a empresa que vai contratar entende como é que funciona a empresa júnior, eu acho que ela vai extrair um ótimo resultado a um excelente custo-benefício. Mas ela precisa saber. E isso o Hugo fez muito bem quando ele se apresentou para nós. Ele mostrou exatamente como é que funciona o trabalho de apoio. Ele mostrou exatamente que tipo de trabalho ele já tinha feito em outros mercados, em outras empresas. E a partir disso a gente entendeu que a apoio poderia nos assessorar. Você gostaria de deixar alguma mensagem para a equipe de apoio ou também para alguém que está pensando em contratar uma consultoria? Olha, para a equipe de apoio, se eu fosse jovem, estivesse estudando e tivesse uma oportunidade como essa de atuar no apoio, eu atuaria. E eu tenho certeza que isso iria adicionar valor para o meu futuro. Então, para quem está na universidade, para quem é candidato, olhando a metodologia, olhando como é que as pessoas da apoio interagiram com a gente, eu iria dizer, cara, vá para apoio, faça lá o seu estágio no apoio. Isso pode ser muito bom para os seus próximos passos profissionais. Então, me colocando na pele de um estudante, de um jovem, eu diria que a parte, um trabalho como menor aprendiz, um trabalho como estagiário numa empresa, a alternativa de trabalhar no apoio em projetos reais, com empresas reais, é bastante valiosa. E eu acho que eu faria, eu indicaria, e do lado das empresas eu diria, nós temos uma função social de contribuir com a sociedade, de estar próximo da universidade, então o trabalho de empresa júnior é uma grande possibilidade da gente praticar isso. Quer adicionar alguma coisa, comentar alguma coisa? Vamos só dizer obrigado.
né? A gente não pôde, por razões aqui internas, continuar o trabalho com apoio, mas eu até cheguei a pensar em usar o trabalho de vocês em outros lugares. Foi só por uma decisão interna que a gente já tinha bastante dados que vocês promoveram, então a gente está trabalhando em cima deles. Pode ser que numa outra oportunidade, considerando a relação custo-benefício, a gente possa voltar a trabalhar com vocês. E a gente vai estar sempre de porta abertas para receber vocês. Obrigado. E as portas da Cocal também estão abertas para vocês. Muito obrigado. Perfeito. Olha, sempre que eu venho, eu penso no apoio, me vem isso. Frescor, jovialidade, disposição e aprendizado. Isso, para mim, é o que eu vejo na apoio. Então, se eu puder dizer para vocês, quando a gente pensa em empresa júnior, a gente efetivamente enxerga uma vontade imensa de aprender, a gente enxerga disposição, a gente enxerga frescor, jovialidade. Então, dependendo do trabalho que a gente quer, não precisa pensar duas vezes. A gente pode contratar e incentivar o trabalho de empresa júnior. É isso que eu penso.